Olá, como vai? Boa noite. Saúde. Secretário Municipal de Saúde fala sobre ativação de leitos de UTI e pagamento de abono para servidores. Academias programam reabertura em meio a incertezas. Empresa de transporte coletivo de Patos de Minas é autuada por lotação de passageiros em veículos. Polícia Militar registra ocorrência de tráfico de drogas no bairro Alto da Serra. PRF apreende drogas com senhora de 66 anos na BR-365. A gente fala também sobre a greve dos Correios e os direitos dos consumidores relacionados aos serviços prestados pela empresa e mais. Os dados atualizados sobre o coronavírus em Patos de Minas. Mesmo com a pandemia, Marias Artesãs continuam produzindo. E as principais ocorrências policiais registradas pela PM na tarde desta quinta-feira. Esses são só alguns dos nossos destaques. Fique ligado. No mês passado, a empresa de transporte público de Patos de Minas, Pássaro Branco, foi notificada por fiscais após ser flagrada com ônibus lotado. A atitude é contrária ao que regulamenta o decreto municipal que tenta barrar a disseminação do coronavírus. Nesta semana, a empresa foi autuada porque foi flagrada, mais uma vez, descumprindo as regras impostas pelo município. Para milhões de brasileiros, ele é o principal meio de transporte das pessoas até o trabalho. Ai da Fernanda se não fosse o transporte coletivo. Para mim, no caso, eu acho importante, né? Porque eu não tenho outro meio de transporte, então eu utilizo o ônibus, né? Por ser essencial, o transporte público sempre está lotado. Sem cobrador dentro do ônibus em Patos de Minas, fica difícil para o motorista controlar quem entra e quem sai do veículo. Para não promover a aglomeração de pessoas e tentar frear a disseminação do vírus, um decreto municipal proíbe a lotação máxima dos ônibus. Apenas 50% da capacidade dos ônibus pode ser ocupada pelos passageiros. No dia 16 do mês passado, a empresa de transporte público coletivo Pássaro Branco foi notificada após ser flagrada descumprindo o decreto. Nessa segunda-feira, dia 16 de agosto, a empresa foi novamente abordada nas mesmas condições, foi autuada e obrigada a fazer o transbordo dos passageiros. Segundo a Secretaria de Trânsito do município, os fiscais estão de olho nos ônibus, fazendo valer a lei. Esse ônibus, por exemplo, foi fiscalizado. Estava tudo ok. Tudo ok, porque de acordo com o decreto 4873, ele pode levar 50% da capacidade do veículo, ou seja, dos passageiros sentados e em pé. E o veículo estava transportando apenas 21 passageiros. Ele tem a capacidade, está transportando, no caso, que é a total, 76 passageiros. Ou seja, ele pode levar até 38 passageiros, porque corresponde a 50% da capacidade do veículo. Para os agentes e passageiros, houve diminuição de pessoas nas rotas, sinal que a empresa está se adequando às regras impostas pelo município. Tem ninguém em pé, não. Tá Você acha que depois do vírus diminuiu, pô? Diminuiu bastante. Tem mais consciência também, né? Vai da consciência das pessoas, né? Estão saindo bem vazio, muitos deles não estão completando nem os assentos. Tem mais ônibus também na rota e além dos que estão ficando para dar apoio, além da rota específica. Estão usando máscara, estão muito solícitos na questão da abordagem. Você chega, fala, pessoal, é a questão do Covid-19, vamos nos preocupar com a nossa saúde. O pessoal está agradecendo, a resposta sendo muito boa. E além, assim, alguns até denunciam possíveis locais e rotas que pode estar ocorrendo o excesso de passageiros, que ajuda muito a fiscalização. As fiscalizações realizadas pelos agentes servem para tentar frear a transmissão do coronavírus no município. Se forem cumpridas à risca, o risco de contaminação será bem menor. A partir do momento que no transporte público você tem menos passageiro, a aglomeração muito inferior, o pessoal usando máscara, tomando os devidos cuidados, a empresa cumprindo com o seu dever, não apenas como transporte, mas com a população, com certeza vai ser de grande ajuda para conter o vírus. A dica sempre será a mesma. Se puder, fique em casa. Afinal, a vaga no ônibus será bem aproveitada. Eu acho assim, na minha opinião, porque geralmente tem gente que vem cá no centro só mesmo para andar à toa. Às vezes a gente quer vir trabalhar, então a gente que trabalha, eu acho que tem que deixar para quem mais trabalha, né?
O Ministério Público Federal ingressou com 2 ações para obrigar a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a contratarem no prazo máximo de 15 dias, independentemente de procedimento licitatório, uma empresa especializada na conservação e manutenção periódica dos acostamentos e faixas de domínio de 2 trechos da BR-365. De acordo com o Ministério Público Federal, o trecho urbano de 9 quilômetros que vai do KM 617,3 no viaduto Regis Bittencourt até o KM 626 no viaduto Patiola Felice, em Uberlândia, e o trecho de 210 quilômetros que vai do KM 405,5 em Patos de Minas ao KM 617,3 em Uberlândia, encontram-se em péssimas condições, acarretando riscos e prejuízos para milhares de usuários que trafegam pela BR-365. Por não haver dados atualizados da quantidade de veículos que passam pela via diariamente, a ação cita um levantamento realizado pelo DENIT em 2014, que apontou naquele ano cerca de 13.928 veículos circulando diariamente apenas no espaço localizado entre Uberlândia e Patos de Minas. Em inspeção realizada nos 2 trechos, com acompanhamento de agentes da Polícia Rodoviária Federal, o MPF encontrou problemas visíveis a olho nu, com um tipo de desgaste no pavimento que indica que a vida útil da pista já se exauriu. De acordo com o procurador da República, Kleber Eustáquio Neves, autor das 2 ações, são vários problemas na BR-365 que revelam o perigo existente na falta de manutenção. A Polícia Militar registrou na noite de ontem uma ocorrência de tráfico de drogas. Entorpecentes e outros materiais foram apreendidos. Foram 3 presos conduzidos para a delegacia, dentre eles uma jovem que tem 19 anos e está grávida de 8 meses. Ao todo foram apreendidos cerca de 3 quilos de maconha e mais de R$1.000 em dinheiro. E para dar mais detalhes desta ocorrência, nós vamos conversar com o capitão Duarte. Ontem, por volta das 20 horas, uma equipe da Polícia Militar, nós já tínhamos informações que indivíduos estavam utilizando de uma mata próxima ao bairro Alto da Serra para esconder drogas, né? E uma equipe em patrulhamento pelo local visualizou 2 indivíduos entrando no interior dessa mata. Eles continuaram acompanhando a movimentação desses indivíduos e visualizaram quando eles saíram da mata portando uma sacola azul. Foi comunicado a outras equipes, né? Esses indivíduos foram identificados pela equipe que visualizou e a equipe os abordou na chegada da sua residência. Um deles, inclusive, jogou fora esse embrulho, uma sacola azul, e saiu pulando muros de vizinhos. No entanto, outras equipes da Polícia Militar chegaram em apoio, fizemos um cerco e ele também conseguiu ser abordado. Assim que nós entramos na residência, nós já encontramos lá cerca de 5 tabletes de maconha, e nesse invólucro azul, essa sacola tinha mais uma bucha grande de maconha. E, por surpresa nossa, nessa residência tinha uma senhora, né, uma jovem de 19 anos, grávida, de 8 meses. Foi solicitado apoio ao local de uma policial feminina. Essa policial feminina, assim que chegou ao local, foi proceder uma busca pessoal nessa senhora grávida, e foi encontrado escondido nas partes íntimas dela cerca de R$1.000 em dinheiro, em diversas notas pequenas e uma bucha grande de maconha. Todos eles têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Aí, sabendo desse local na mata, onde eles foram vistos, a polícia acompanhou eles até o local e eles acabaram entregando onde era o esconderijo, né, o esconderijo lá dessa droga, onde foi encontrado mais 7 tabletes de maconha, o que totalizou aí cerca de 3 quilos de maconha. Capitão Duarte, o Disque Denúncia tem sido um grande aliado, né, da Polícia Militar para desvendar aí diversos crimes. Com certeza, a gente precisa muito do apoio da comunidade, né? Todas as informações que são encaminhadas à Polícia Militar, a gente garante aí, né, que os dados dessa pessoa, as informações não são repassadas a ninguém. As pessoas podem fazer contato pelo 190 ou pelo 181, né? Inclusive o 81 depois ele manda uma resposta para a pessoa que o local foi averiguado de acordo com a denúncia, né? Preservando aí todos os dados da pessoa que nos auxiliam, né? Segurança pública, dever do Estado, mas responsabilidade de todos.
Depois do intervalo, a gente fala sobre as principais ocorrências policiais registradas nesta quinta-feira. A Polícia Militar registrou na tarde desta quinta-feira 2 ocorrências de tráfico de drogas. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Queiroz. Um rapaz de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira em uma pensão na rua Sergipe por suspeita de tráfico de drogas. Para mais informações, eu vou conversar com o Tenente Caixeta. Tenente, como é que vocês chegaram até esse suspeito e o que vocês encontraram com ele? A Polícia Militar ela recebeu uma denúncia anônima dando conta de que no local havia a ocorrência de tráfico de drogas. Foi montada a operação, deslocamos até o local, foi verificado, foi passada a situação para o proprietário da pensão, para o denunciado, eles autorizaram a entrada na residência. Durante as buscas foram localizadas aí as substâncias. Tinha substância em vários locais diferentes, escondido no sapato, no interruptor da tomada. E esse jovem ele já tem passagens pela polícia? Ele já possui informação dele a respeito aí do envolvimento com o tráfico de drogas. É muito importante a população participar denunciando para potencializar o trabalho da Polícia Militar para que possamos prestar um serviço de qualidade à sociedade. A outra ocorrência foi registrada no bairro Sebastião Amorim. Um rapaz de 18 anos foi conduzido para a delegacia de polícia na tarde desta quinta-feira em Patos de Minas por suspeita de tráfico de drogas. Mais uma vez, aí, contando com a participação da população, recebemos denúncia anônima, dando conta de que na casa desse indivíduo havia chegado aproximadamente uma barra de maconha pesando aproximadamente 1 quilo. De posse dessas informações, deslocamos até o local, repassamos a intenção, o motivo da presença policial, foi franqueada nossa entrada, demos busca na residência e foram localizadas 2 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Na verdade, são 2 residências em um mesmo lote, ele estava em uma dessas residências. Em princípio, ele nega a propriedade desse material, a mãe dele alega que somente ele tem envolvimento com drogas, foi repassado o fato a ele, localizado o material, sendo ele conduzido até a delegacia. Pela convicção da denúncia do denunciante, como ele passou riqueza de detalhes, provavelmente o restante desse material já havia sido distribuído. Estava em locais diversos, um tablete foi localizado em uma parte, outro tablete em outra parte, a balança escondida em outro local. Quais serão os próximos procedimentos aí com esse rapaz, Tenente? Agora ele será encaminhado à Polícia Civil, onde o delegado ele verificará as demais providências. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira cerca de 1,8 kg de maconha. O material foi encontrado dentro da bolsa de uma senhora que viajava em um ônibus com destino a Montes Claros. A ocorrência foi registrada no quilômetro 413 da BR-365, em Patos de Minas. Durante a fiscalização, os agentes da PRF abordaram o veículo que seguia de Uberlândia com sentido a Montes Claros. E ao realizar vistoria no interior do ônibus, os policiais encontraram uma bolsa com 1,8 kg em tabletes de maconha. A bolsa estava sendo transportada por uma senhora de 66 anos. A mulher foi presa e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, e o material encontrado foi apreendido. Na sequência, a gente fala sobre a greve dos Correios e os direitos dos consumidores relacionados aos serviços prestados pela empresa. Desde o início da semana, funcionários dos Correios de todo o país estão em greve por tempo indeterminado. Com isso, um dos principais serviços da empresa, as entregas de encomendas e contas, podem ser prejudicados. Alguns funcionários resolveram cruzar os braços nessa terça-feira. São cerca de 100 mil empregados que são contra o projeto de privatização da empresa e das mudanças que podem ocorrer após o ato. No país, 70% dos trabalhadores aderiram à greve. A adesão foi de cerca de 40% dos trabalhadores na nossa região, do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas,
segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de Uberaba e região. A paralisação de alguns funcionários pode afetar o serviço de envio realizado pelos Correios. Com isso, o total responsável pela encomenda fica sendo o intermediário do envio, no caso, os Correios. Quem mantém a relação do contrato de transporte de mercadorias e produtos é o remetente, é a pessoa quem contratou, quem pagou pelo serviço. Ele é quem pode acionar a empresa de Correios e Telégrafos no caso de descumprimento de alguma das convenções, dos prazos ali estipulados quando da contratação. O destinatário, né, ele não tem essa legitimidade para cobrar essa entrega por parte dos Correios, uma vez que ele não é o tomador do serviço. O remetente, ele pode solicitar, né, na justiça que seja indenizado desde comprovado o seu prejuízo em decorrência da greve dos Correios. Mesmo fora da greve, tem cliente reclamando do serviço dos Correios. Esse cliente que não quis se identificar é a favor da privatização. Ele diz que o serviço dos Correios é de má qualidade e que outras empresas conseguem atender melhor os clientes. Todas as minhas encomendas que foram enviadas por transportadoras, mais ou menos no mesmo dia, todos chegaram. E o que eu quero mostrar aqui é exatamente essa venda aqui, ó. Vou entrar nos detalhes aqui para ver a data de entrega dela. Enquanto os dos Correios ainda não chegaram, essa venda foi entregue no domingo, dia 16. No domingo já foi entregue a minha encomenda, enquanto estou esperando a boa vontade do Correio vir entregar a minha encomenda que eu paguei por ela. Rafael explica que se o cliente quiser, ele pode fazer o cancelamento do envio e pegar o dinheiro do frete e a mercadoria de volta. O consumidor que fez uma compra pela internet, que comprou um determinado produto e esse produto não chegou no prazo avançado, o que esse consumidor pode fazer? Ele pode desistir dessa compra sem nenhuma oneração até o prazo máximo de 7 dias, que seria contados da entrega. Como ele não teve esse produto entregue, então ele pode desistir dessa compra sem nenhuma oneração. No caso de boletos que chegam via correio, os clientes podem optar por imprimir tudo pela internet. Segundo o entendimento dos tribunais de justiça, o consumidor, ainda que não venha a receber esses boletos de cobrança, ele é obrigado a procurar pelas suas credoras, pelos seus canais de atendimento, como, por exemplo, o Serviço de Atendimento aos Consumidores, né, aqueles famosos 0800, através do envio de e-mail, solicitando que a empresa te encaminhe a segunda via desse boleto que está por vencer. Se o consumidor fizer isso antes do prazo e a empresa continuar inerte, continuar não mandando, a empresa não pode cobrar nenhum juros ou multa por causa desse atraso. Mas vale ressaltar que essa hipótese só existe quando o consumidor procurou pela empresa e possui alguma documentação dessa busca. Para que não haja nenhum descontrole, a dica é formalizar a data de entrega ao remetente para que o contratante do serviço de entrega tenha segurança e não perca dinheiro. Os consumidores procurem por órgãos ou empresas privadas, né, que também realizam esse tipo de serviço, e ali, quando da contratação, que formalize essas datas, né, que coloque no contrato, olha, o objeto vai ser entregue até na data de tal dia até tal horas, né? Fique ligado, porque depois do intervalo a gente tem uma entrevista ao vivo sobre algumas dúvidas que podem surgir relacionados aos serviços prestados pelo Correio. Pois é, muitas dúvidas podem surgir em relação aos serviços prestados pelo Correio ou em ocasiões em que esse serviço não foi feito por conta de um furto ou um acidente. Para falar sobre isso, a gente recebe agora o advogado Dr. Luan Magalhães, que é advogado e professor universitário. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores.
Então, doutora, as dúvidas são muitas, até porque o centro de distribuição dos Correios de Patos de Minas foi alvo de um furto neste final de semana. Encomendas, outros produtos foram levados e o nosso questionamento principal, o nosso primeiro questionamento é sobre o consumidor que teve furtado o objeto, um produto que estava sob os cuidados dos Correios. Ele tem algum direito? De quem que é a responsabilidade de indenização? Tá, bom, nós temos, sobre a questão nós temos que analisar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é quando o consumidor efetua a compra de um produto direto de um fornecedor. Né? A obrigação do consumidor é efetuar o pagamento das condições do mercado. Por outro lado, a obrigação do fornecedor é entregar aquele produto apenas com base na oferta anunciada. Ocorre que os fornecedores, em razão, sobretudo, da distância e da dificuldade de entrega, acabam por terceirizar essa entrega, seja por Correios, seja por uma empresa particular. A partir desse momento, nós entendemos que, e a grande parte da jurisprudência, inclusive eu vi o doutor Rafael Godinho aqui também, agora há pouco, que explicou muito bem a situação, quem efetua o envio, nesse caso, é o próprio fornecedor. Né? O fornecedor entraria em contato para resolver a situação burocrática dos Correios e o consumidor não pode ficar na mão. Então, o consumidor busca junto ao fornecedor ou a substituição do produto, a entrega de um novo produto, ou o ressarcimento dos valores, até mesmo o cancelamento, né, dessa compra com base no direito do arrependimento. Então, nesse primeiro caso, onde existe uma cadeia de fornecimento, entendemos que o fornecedor é obrigado a restituir o consumidor e depois ele entra em contato com os Correios e resolve a situação. Okay? E existe a situação também onde o próprio consumidor efetua a compra desse serviço junto aos Correios. Ele mesmo é o remetente ou destinatário. Nesse caso, ele tem todo o direito de entrar em contato diretamente com os Correios, né, cumprindo, lógico, aí, todos os requisitos legais, e solicitar a indenização se houver, lógico, a responsabilização do Correio e a comprovação do dano. Ok? Bom, doutor, e se o objeto furtado não for fruto de uma relação de consumo, o que a pessoa pode fazer? Bom, dificilmente nós não enquadraremos a situação em relação de consumo, uma vez que o próprio Código de Defesa do Consumidor enquadra a empresa pública como os Correios na condição de fornecedores, né? Mas numa hipótese, né, numa eventual hipótese de uma não configuração de relação de consumo, considerando que os Correios fornecem esse serviço, detêm o monopólio desse serviço, efetuam a venda desse serviço, né, uma atividade mercantil, mesmo que não seja uma relação de consumo, que não seja abrangido por todos os aspectos do Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código Civil também prevê o direito de indenização se for realmente configurada a responsabilidade do Correio e o prejuízo dessa pessoa que está solicitando. Tá? Então, de toda forma, o Correio é obrigado a fazer essa restituição. Há alguma instituição, alguma indenização pelo serviço prestado pelo Correio? No caso do serviço do frete, do SEDEX ou do PAC, há alguma coisa estabelecida sobre isso? Sim, é importante ressaltar que os próprios sites, o próprio site dos Correios prevê questão de indenização, inclusive em furto, roubo, né? Caso o consumidor queira entrar no site dos Correios para analisar essa situação. Então, assim, se a gente analisar do aspecto que os próprios Correios fornecem a guarda dessa mercadoria, logicamente que eles fornecem se o consumidor adquirir um seguro dessa carga. Mas se os Correios efetuam essa prestação de serviço, esse dever de vigilância, entendemos que ele tem o consumidor tem total direito de receber, inclusive, os valores da portagem. Tá? E aqui, Jéssica, é importante deixar claro o seguinte: nós estamos falando de uma questão geral com base na legislação. Obviamente, existem as excludências de responsabilidade, tá?
existe a excludente responsabilidade por caso fortuito ou fortuito, que grande parte, né, na verdade, da doutrina entende que, da jurisprudência, das decisões reiteradas dos tribunais, e em alguns casos de furto ou roubo, se os Correios declararem que aquela situação é imprevisível, ou seja, que fugir da razoabilidade não poderia, a responsabilidade do Correio pode ser afastada. Obviamente que a situação deve ser analisada caso a caso. Se houve ou não negligência dos Correios, se realmente o dever de vigilância foi tomado, né? Se realmente aquela situação foi inevitável ou não. Então, como tudo no direito existe a regra, que nós estamos passando aqui, e os Correios podem, logicamente, entrar com a defesa, mas eles têm que comprovar essa excludente responsabilidade, não podendo deixar o consumidor na mão nesse momento. Talvez, doutor, para dar mais segurança, né, aos consumidores que querem enviar produtos, às vezes, para um familiar ou para um conhecido e precisa utilizar o correio. O seguro oferecido, nesse caso, pode ser uma garantia mais fácil em caso de um furto ou de um acidente que aconteça com essa entrega? Sim, claro, considerando que os próprios Correios disponibilizam esse serviço, seria mais interessante para o consumidor adquiri-lo, até porque não é um valor muito alto, e para tirar qualquer espécie de burocracia, né, nessa solicitação, porque volto a frisar, os próprios Correios se responsabilizam por questão de furto e roubo, mas logicamente no caso de contratação de seguro, o que poderia ser estendido em um eventual ato judicial até mesmo para aqueles que não contrataram esse seguro. Mas a gente sempre solicita que, disponibilizando esse seguro e sendo um valor relativamente baixo, é interessante que o consumidor utilize desse serviço para que a situação seja resolvida de forma mais pacífica e mais rápida, evitando aí conflitos judiciais. Doutor, e para a gente encerrar a conversa, qual que é a orientação principal para o consumidor que foi afetado numa situação como essa? O que ele tem que fazer? Qual tipo de prova ele vai ter que juntar para conseguir entrar com essa ação? Basicamente a situação é se munir de todas as provas, seja, se for o caso de compra de mercadorias do fornecedor específico, nota fiscal comprovando o valor de produtos, a comprovação da postagem, a comprovação do efetivo pagamento, né? É interessante também que seja realizado, seja confeccionado um boletim de ocorrência e que o consumidor, antes de tomar qualquer atitude, busque as vias administrativas. Que ele entre em contato com a ouvidoria do fornecedor ou do consumidor, que ele tem que resolver a situação de forma administrativa antes de buscar a via judicial. Porventura não houver acordo, não houver resolução, ele dispõe aí de todos os meios legais, né? Procura um advogado da sua confiança ou busca até mesmo o centro de justiça para que a situação seja resolvida. O que não pode é a gente ficar refém desse tipo de situação, o consumidor ficar refém desse tipo de situação, que tem ocorrido com frequência, né? Considerando que os Correios detêm um monopólio dessa situação, eles têm que garantir a segurança. Não é um valor barato e essa situação tem ocorrido com frequência. Nós temos que começar a barrar esse tipo de situação, tá? Doutor, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Boa noite. E fique ligado que depois do intervalo a gente fala sobre saúde e enfrentamento à pandemia aqui no NTV News. A gente fala agora sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Primeiro vamos aos dados sobre o coronavírus para esta quinta-feira aqui na cidade. Em relação a ontem, ontem eram 1.420 casos tratados, hoje são 1.447. Pessoas que estavam se recuperando em casa, ontem eram 165, hoje 161. Os casos confirmados ontem eram 1.651, hoje são 1.665. Nós temos 14 casos a mais. Os óbitos confirmados permanecem em 38 e não há nenhum óbito em investigação. Então, nós temos 14 casos a mais e 27 pessoas recuperadas a mais.
Vamos agora à segunda tela, que é sobre a ocupação de leitos aqui em Patos de Minas. Sobre a ocupação de leitos, ontem, leitos clínicos, a gente tinha um percentual de 40,98%, hoje são 47,54%. Os leitos de UTI ontem estavam em 70,59%, e isso públicos e privados, e hoje nós temos um aumento que foi para 76,47%. Covid públicos ontem eram 24,39% de leitos clínicos e em UTI ontem 40%, hoje 30%. E em relação à ocupação total, ontem eram 51% e hoje nós estamos em 58%. O Hospital de Campanha de Patos de Minas ainda atua sem leitos de UTI. Nesta quinta-feira, nós conversamos com o secretário de Saúde de Patos de Minas sobre a previsão do município para a ativação desses leitos. São 23 leitos clínicos disponíveis no Hospital de Campanha até o momento, mas as UTIs ainda será concluída a contratação de pessoal e, posteriormente, uma vistoria será feita. Amanhã nós estamos concluindo a contratação de pessoal. Na segunda-feira haverá uma vistoria da vigilância sanitária, que eu já mandei requerer essa vistoria para ser realizada na segunda-feira. Anteriormente, a inauguração das UTIs seria nesta sexta-feira, mas agora, segundo o secretário, está prevista não para a próxima segunda, mas para a próxima semana. Acreditamos que não vai ter nenhum problema. Se tiver que fazer alguns ajustes, pode ser que prorrogue um pouco, coisa de mais 1 ou 2 dias apenas, mas acreditamos que imediatamente após essa vistoria, nós abriremos os leitos de UTI no Hospital de Campanha. Estão disponíveis 23 leitos clínicos e na próxima semana nós iremos entregar à população mais 9 leitos de UTI. Esses leitos são fundamentais para dar mais segurança durante esse enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. A gente segue acompanhando como que vai ser o desenrolar dessa história e quando que esses leitos realmente serão ativados. Ontem nós falamos aqui no NTV News sobre a indignação de profissionais da UPA que ficaram de fora de um abono salarial concedido pelo município para trabalhadores da área da saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19. Nós também levamos esse questionamento ao secretário de Saúde. A Lei Complementar número 627 prevê o pagamento do abono pecuniário no valor de R$ 850 somente para servidores que atuam na linha de frente de enfrentamento à Covid-19 no Hospital de Campanha, no Centro de Atendimento e Enfrentamento à Covid-19, em ambulâncias e em veículos que fazem o transporte desses pacientes infectados. Mas servidores da UPA se manifestam porque não estão inclusos na lei. A lei federal impede que a prefeitura conceda este auxílio aos profissionais que lidam eventualmente com pacientes infectados. A lei que concede o abono, ela não poderia contrariar a lei federal 173, que em seu artigo 8º proíbe a concessão de bonificações, de abonos pecuniários e outras vantagens. A única exceção que tem nessa lei é para as pessoas que estão atuando diretamente com ações específicas para enfrentamento e tratamento da Covid. Como lá na UPA tem um espaço específico para isso, nós achamos por bem que seria justo conceder o abono para as pessoas que estão trabalhando diretamente no enfrentamento em uma ação específica para enfrentamento da Covid. Mesmo diante das manifestações dos funcionários da unidade, não há possibilidade dos mesmos serem inclusos na lei, pois não atuam de forma habitual com os pacientes infectados pela Covid-19. Eu não vejo essa possibilidade de alteração na lei, uma vez que, para alterar essa lei municipal, não há possibilidade, justamente por existir a vedação da Lei Complementar Federal 173, que não permite a concessão de abonos, de qualquer vantagem, de bonificações, durante até 31 de dezembro de 2021, inclusive. Isso para nenhum servidor, tanto público municipal, estadual, quanto servidor federal. O governo do estado de Minas Gerais anunciou que as academias de ginástica poderão voltar a funcionar.
Segundo os representantes do Estado, o momento é seguro para a retomada, mas é importante que as pessoas sigam as recomendações necessárias. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo Estadual, que analisou o cenário atual da pandemia e identificou a possibilidade de antecipar a reabertura das academias. O próprio plano, ele é um plano ativo, dinâmico e que tem que estar preparado para atender as demandas sociais, respeitando a preservação da vida. Nesse quesito, observou-se que há um ambiente seguro para o retorno das academias. Então, não houve uma antecipação. Houve, essa semana, a migração da onda verde para a onda amarela, porque observou-se que é possível, do ponto de vista sanitário, observou-se um protocolo minimamente palatável para isso, um protocolo que viabilize isso. Isso é possível hoje e não era possível há 2 meses atrás. E com isso, naquela máxima que a gente sempre busca abrir ao máximo de segmentos, a academia pôde avançar para a onda amarela. Situação difícil para o setor, que ao longo desses 5 meses não tiveram outra opção e precisaram cortar o quadro de funcionários. Não fiquei com nenhum funcionário, foram todos mandados embora com uma dor no coração imensa e agora eu preciso recontratá-los? Como é que vai funcionar isso? Por quanto tempo? Nós utilizamos do benefício do governo, né? Nós fizemos a suspensão do contrato de trabalho dos nossos funcionários por 4 meses. Nós fizemos banco de horas, nós fizemos férias coletivas. Então nós usamos tudo o que foi possível para tentar minimizar os prejuízos do setor. Porém, fica realmente, infelizmente, nós tivemos sim que fazer algumas demissões, porque fica uma coisa insustentável para a empresa, né, pensando ao longo prazo. A educadora física Ana desabafou. Ela diz que o setor deve ser considerado essencial, já que promove a saúde, e que foi completamente esquecido pelos órgãos competentes e que até hoje a classe está sem respostas. Por que rebaixaram a gente a esse ponto de não ser reconhecido como serviço essencial? Então, assim, eu fiquei sem entender. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa e perguntei para ela por que não poderia funcionar as academias com todos os protocolos exigidos, o que banco está fazendo, o que fisioterapeutas estão fazendo, o que hospitais estão fazendo, por que nós, das academias, não podemos? Após essa decisão do governo, ficaram então as inúmeras incertezas. Nós precisamos de uma resposta do município, da Prefeitura de Patos de Minas, para saber aonde nós estamos. Porque, de acordo com o Minas Consciente, nós sabemos que nós estamos na onda vermelha, mas nós conseguimos uma liminar onde nos coloca na onda amarela até o dia 27. Para nós, proprietários, pelo menos falando, nós da academia, para reabrirmos agora, como está previsto, que seria sábado, e corrermos o risco de ter que fechar após o dia 28, fica totalmente inviável. Eu perdi muitos anos da minha vida, fiz os meus funcionários perderem também, porque eles são dedicados aqui, e aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada, simplesmente não pode. Fica jogando a gente para um lado, joga para o outro. Agora liberou, beleza, vai abrir na onda amarela. Até quando? Olha, há uma decisão judicial que nos concedeu liminarmente a possibilidade de ficarmos na onda amarela até o dia 27 de agosto. A partir de então, acredito que o juiz vai fazer uma nova análise, nós vamos apresentar para ele a real situação da época e determinar se continuamos ou não, né, atuando como se estivéssemos na onda amarela, porque segundo o Minas Consciente, Patos de Minas, a macro-região noroeste está na onda vermelha. Carlos Rezende, secretário municipal de saúde, concordou que esses setores foram totalmente prejudicados. A gente compreende a situação deles, realmente é difícil, é muito difícil para o empresário ficar com seu estabelecimento parado, ficar com sua empresa inativa, como eles estão. Mesmo diante desse pequeno avanço do provável retorno do funcionamento das academias, os cuidados devem ser mantidos. As academias requerem um protocolo específico e no site do Minas Consciente
esse protocolo já está lá previsto. E as academias na onda amarela seguem um rito e na onda verde seguem outro rito. Um exemplo aqui é a obrigatoriedade de agendamento de horário, né, limpeza geral no ambiente a cada 2 horas e a checagem da temperatura dos alunos. Então, é muito importante que estes e outros procedimentos de segurança sejam verificados, atentados. Lembrando, isso tudo que está ocorrendo, esses avanços, são conquistas provenientes de mudança de comportamento. Então, se nós, cada um de nós, não tivermos consciência da responsabilidade que temos, nós podemos perder esses avanços que nós tivemos. Quem acha que rede social é coisa só para jovem está muito enganado. Cada vez mais a terceira idade cresce nas mídias digitais. E quem disse que para ter rede social precisa ser novinho, não é mesmo, Valda? Não, eu acho que idade não impede ninguém de fazer nada. Ontem mesmo eu vi uma postagem de uma velhinha de 80 e tantos anos fazendo coisas absurdas na academia. Então, eu acho que é uma questão das pessoas gostarem. A minha mãe, por exemplo, não gosta, mas ela é muito inteligente. E a minha vizinha, que é amiga dela lá, da minha mãe, ela já tá fera, sabe? Assim, fazendo tudo. Então não é idade não, entendeu? A dona disse que o diga. Ela tem hoje mais de 150 mil seguidores e é conhecida em todo o Brasil, com suas poses sensuais, sem tabu e com danças que já foram, inclusive, compartilhadas por famosos em redes sociais. O público idoso está cada vez mais presente na internet e também nas redes sociais. No Brasil, uma pesquisa do Consumer Lab, divulgada recentemente, mostra que a tendência é de aumento da quantidade de idosos entre 60 e 69 anos, utilizando tanto a internet como os dispositivos móveis. Temos exemplos diários nas redes sociais que esse público tem marcado presença nas páginas da web. A Valda, por exemplo, tem WhatsApp, Instagram e Facebook. Sempre que precisa de uma mãozinha, pede para seu filho. Bom, é mais o Facebook e o WhatsApp. Mas, aliás, é mais ou menos igual. Eu dou uma olhada e ali faço minhas postagens. Eu até hoje não apanho, né? Se tem que pedir um socorro em algumas coisas, mas meu filho me ajuda. Às vezes eu mesmo vou tentando ali e dá certo. Não sou muito viciada e não sou muito dependente, não. Mas como tem, eu aproveito da melhor forma possível. Mas eu não deixo de estar ali com as pessoas, conversando, ver um bom filme para ficar por conta de WhatsApp, Facebook, Instagram, não. E com isso, quem trabalha com venda de celulares já percebeu o aumento no consumo de smartphones para a terceira idade. De acordo com esse empresário do ramo telefônico, há também as preferências desse público. As pessoas com essa idade procuram um smartphone com a tela maior, com uma visibilidade mais bacana, né? Porque assim, o telefone pequeno a gente não consegue ter essa visibilidade. Às vezes a pessoa com problema de visão também não enxerga. Então a procura maior para essas pessoas, telefones assim mais rápidos, que não travam e que tem uma tela maior. E em tempos de pandemia, a maioria dessas pessoas recorrem aos celulares para manter um pouco da saudade dos seus familiares, devido ao distanciamento social, o que faz com que essa venda cresça ainda mais. Com a pandemia a venda ainda aumentou, né? Pessoas mais quietas, mais em casa, assim, às vezes sem o que fazer. Então o recurso é o smartphone, né? Com a chamada de vídeo, podendo se conectar com as pessoas que moram em outra cidade, que tem uma distância entre elas e elas não conseguem manter contato. Então é uma forma de matar a saudade. Sem Fenamilho, sem exposições e sem Museu do Milho, a pandemia mudou totalmente o cronograma das Marias Artesãs, mas elas continuam produzindo com o mesmo amor e a mesma criatividade de sempre. Enrola aqui, prende ali, de repente, uma simples palha de milho se transforma em uma verdadeira obra de arte. Tudo é feito com muito capricho pelas Marias Artesãs. 10 mulheres que dão vida às palhas de milho e fibras de bananeira. Desde quando começaram a valer as regras de isolamento social, que as Marias Artesãs estão afastadas do Memorial do Milho.
Todo esse trabalho que antes era feito aqui no Museu do Milho, em Patos de Minas, que fica no Parque de Exposições, e tinha essa mesa cheia de Marias artesãs, agora é feito em casa. Hoje, por exemplo, elas vieram apenas para fazer essa matéria e levar produtos para casa. Apenas 3 Marias artesãs. Elas não têm data de retorno para o memorial aqui do milho. Aguardam autorização do Sindicato Rural de Patos de Minas e também a recomendação dos órgãos de saúde. Mas a falta da sede não é nenhum problema para a produção, não. Em casa, as mulheres viram a produção crescer muito nos últimos 5 meses. A gente está produzindo bem em casa. A gente tem a oportunidade, né, de estar fazendo mais coisas em casa, porque com a pandemia a gente está tendo um tempo maior. A gente sente muita falta daqui, né? Mas em casa também está sendo muito... Rende muito, porque a gente tem mais tempo disponível, né? Então, eu estou achando bom trabalhar em casa também. Além de aumentarem a produção, as Marias artesãs têm mais tempo para pensar em ideias novas. E o memorial ele não pode parar, então a gente fica dedicando a outros trabalhos, principalmente a parte de pesquisa e organização do acervo, até que a gente possa retornar. E elas estando trabalhando em casa, eu creio que vai ser muito bom, é uma terapia ocupacional, porque todas elas são, na idade que elas estão, são um grupo de risco. Então, a gente não poderia estar juntas como a gente ficava, conversando, trocando ideias, contando as suas histórias. E se cada uma delas, dentro da sua possibilidade, né, como dono de casa, puder fazer essa conciliação, eu acho que vai ser bom, vai ser saudável e essa produção ela vai ter uma outra característica, não é? Porque a produção em casa ela pode render muito mais do que aqui. A pandemia também fez suspender as vendas no local. Porém, na internet, os produtos fizeram sucesso. Eu acho que a gente precisava de reinventar, né? Então, o próprio Sebrae, que nos orienta muito, nos deu essa dica para a gente iniciar. A gente já fazia, mas eu fui, né, no meu aprendizado ainda muito simples, mas eu tenho alcançado os objetivos que eu queria, que era divulgar o trabalho nosso, que é um trabalho coletivo, e poder, né, de alguma forma, a gente fazer as nossas vendas. E elas estão dando certo. Tanto o Face como o Instagram está dando resultado. Eu estou muito satisfeita e nós estamos também participando do catálogo virtual do Sebrae, também um outro trabalho que vai render mais frutos, porque o alcance dele também é muito importante. Marialda conta que conversa junto a produtores de eventos para ver a possibilidade da realização das feiras ainda este ano. Enquanto isso, as Marias aproveitam o tempo para a produção de Natal. Eu gostaria que houvesse inovações, portanto, eu brinco muito com elas para que elas possam criar um produto novo, que seria interessante, né? Aquela que é mais aguçada, ela poder trabalhar dessa forma, porque nós vamos nos preparar para o Natal. Então, o Natal ele dá mais oportunidades. E quem sabe, né, vai chegar alguma coisa nova. Até que a gente possa, né, não tivemos a FENAMIL, mas quem sabe nós estaremos na feira de Belo Horizonte, quem sabe nós estaremos numa feira em São Paulo, mesmo que seja virtual, né, porque eu acredito que, assim, pessoalmente, talvez a gente esse ano não consiga. E é com esse trabalho belíssimo das Marias Artesãs que a gente encerra o NTV News de hoje. Muito obrigada a você de casa pela companhia e mais informações você confere pelo portal Pato Já. Eu volto amanhã às 19 horas com uma nova edição. E te aguardo. Boa noite.